Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, videocast RH com H de Homem. Eu sou Marcelo Gatto, embaixador da felicidade no trabalho. Já sei que eu sou um profissional de RH, já sei que eu também sou educador, dentre outras coisas. Bem-vindo! Fala galera, aqui é André Mosseririse, @andrerise.rh no Instagram. E a partir de hoje eu serei um RH ágil. Boa! Uau, sou o Bruno Silva, faço parte desse timaço aqui de grandes profissionais de RH e trabalho ajudando profissionais de RH a transformarem a sua carreira e, consequentemente, transformar a empresa onde eles trabalham. Já tem uma grande jornada aí dentro do RH e esse podcast é um dos projetos que eu participo e a gente tem convidado pessoas incríveis. Se você ainda não assistiu, ainda não ouviu, todos os nossos podcasts, para tudo agora, vai lá. Mostra o taco, mostra o taco. Exatamente, ó. Agora, quem teve a oportunidade de só ouvir, agora tem a oportunidade de assistir os nossos podcasts e estão muito legais. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Marcela. Eu não vou apresentar muito, vou deixar para ela se apresentar, para ela falar um pouquinho dela e logo em seguida a gente já começa fazendo as perguntas aí. Hoje a gente vai apresentar, vamos falar muito sobre o tema que o André já deu aí o spoiler, que é RH ágil. Marcela, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Claro, é um prazer estar aqui, estou muito feliz de participar desse podcast. Como vocês vão perceber pelo meu sotaque, eu sou mineira. Vim para São Paulo para poder trabalhar e desenvolver minha carreira aqui. Então, eu comecei a trabalhar com RH cerca de 1 ano depois de formada como psicóloga. Mas eu já falo para vocês, depois de 1 ano de formada, eu migrei para o RH, no qual eu continuo desenvolvendo a minha carreira. E hoje eu sou uma das disseminadoras do ágil dentro das empresas e principalmente dentro do RH. Uau, que bacana. Ó, já vamos deixar a primeira pergunta aqui, Marcela. Obrigado, em primeiro lugar, por aceitar esse convite aí da gente. A gente está chamando só uma galera de peso mesmo, uma galera fera do RH. E o tema de RH ágil, a gente lembrou logo de você, para poder falar um pouquinho para a gente aprender também mais sobre essa questão do RH. Que legal. Então é o seguinte, conta pra gente, né? Começando pela primeira pergunta, é o seguinte. A gente gostaria de saber como é que você pode explicar, para quem não faz a menor ideia, né? O que é realmente o RH ágil. Legal. Só um adendo que eu já vou avisar para quem está nos ouvindo. Fora do meu currículo, que está disponível no LinkedIn, eu sou a fundadora da HR Brasil no Instagram e da Gestão e Cultura no Facebook. E hoje nós somos mais de 110 mil seguidores de pessoas que seguem assuntos de RH. Então, eu já venho falando de RH há bastante tempo. Depois, quem quiser saber mais, é só entrar nesses canais, tá bom? Então, o RH ágil é uma maneira de trabalhar e organizar a função do RH. De que forma? A gente vai trabalhar a capacidade de resposta e a adaptabilidade do nosso processo. Eu não vou complicar tanto para falar porque eu acho que o que é importante é você gravar, que é tornar o nosso processo mais adaptável e também aumentar talvez a velocidade de resposta do RH. Por exemplo, eu vou contar um exemplo prático. No início dessa pandemia, todo o RH teve a oportunidade de ser ágil. Porque todos nós tínhamos processos, tínhamos bem estruturados, mas para o modelo presencial. Tradicional, né? E para o modelo tradicional. De uma semana para outra, todo mundo teve que estar em home office. Ou seja, não teve tempo para levantar um projeto de RH, levar para aprovação em reunião, desenhar o projeto de home office. Não, se juntaram marketing, TI, os tomadores de decisão e o próprio RH. E em menos de uma semana, todo mundo estava trabalhando em home office. Verdade. Ou seja, nós retiramos todas as burocracias dos processos de RH e colocamos as pessoas para trabalhar. E isso é ser um RH ágil. Por quê? Você faz e agora a gente vai aperfeiçoando. Ou seja, colocamos todos para trabalhar e até hoje tem pessoas desenvolvendo material. O processo que começou de reunião, às vezes via Teams, hoje é Zoom. Ou seja, o aperfeiçoamento ele é constante.
E isso é ser um RH ágil. O importante é a gente entregar o valor que a empresa precisa e ir aperfeiçoando constantemente. Bom, muito bem. Perfeito. Eu vejo na minha própria a empresa que eu trabalho, que a gente começou com vai todo mundo para casa, na marra, assim, né? Aí todo mundo já tinha Uhum. computador, rede, tudo, e viemos para casa. Aí depois, ó, quem quiser vir buscar as cadeiras, porque as costas doeram, viu? A minha ainda tá doendo porque eu não consegui trazer a cadeira, porque como vocês podem ver aqui no meu glamouroso escritório, não cabe a cadeira. Então eu ainda estou ali numa adaptação. Mas foi bem isso mesmo, processos sendo alterados, presente de aniversário, poxa, vou mandar o motoboy entregar, uns negócios assim, sabe? Sim. Bem adaptado. Uma máxima dentro do RH ágil, Marcelo, é que nós partimos do princípio que os nossos funcionários são maduros e adultos. Não é aquela questão, nossa, funcionário, eu tenho que ver ele trabalhar aqui comigo. Ou seja, as pessoas tiveram que partir da confiança que a pessoa é uma pessoa madura e ela vai entregar os resultados que ela precisa. Pô, e E o isso home fez. office, então, é uma prática já de RH ágil. Eu acho que é uma prática de confiança. Porque um RH ágil não é necessariamente você precisa de ter a sua equipe em home office, mas confiança é um dos critérios para você ter realmente um RH ágil. O RH ágil foi ter movimentado de forma rápida para home office, então aquele movimento ali. Isso. Mas vamos trocar a palavra rápido, André, por adaptável. Então, o RH ágil é aquele que pegou aquele processinho que ele não conseguia mexer, né? Tantas vezes a gente tentou implementar o home office, não conseguia, porque a empresa falava que não dava certo, que as pessoas não estavam preparadas. O RH rapidamente pegou o processo, adaptou e fez funcionar para entregar o valor que a empresa precisava, que é ter todas as pessoas em segurança e trabalhando. Uma das coisas que a gente tem que abandonar no RH, e o RH ágil tem como característica, é a perfeição. Se a gente fosse desenvolver um processo de home office perfeito, teria que passar por todas aquelas aprovações. O TI ia fazer cotação de sistema, o marketing ia desenvolver um manual de como fazer home office, do horário de trabalho, o RH ia colocar as regras. E esse processo demoraria de 6 meses a 1 ano, vamos ser sinceros. O RH ágil colocou todo mundo para trabalhar em 1 semana. E agora está aperfeiçoando em ciclos curtos e melhoria contínua. Que Esse é o delícia. RH ágil. Talvez nem 1 semana, né? Em dias, Isso. uns 3 dias, acho, que a gente E colocou o muitas pessoal pessoas todo. ficaram frustradas. Poxa, meu processo não está perfeito. E aí um pedia para o outro, né? Olha a questão da colaboração. Oi, Marcelo, você já tem seu manual de home office? Deixa eu dar uma olhadinha no seu. E as empresas começaram a compartilhar os seus manuais. As pessoas começaram, os RHs começaram a ser colaborativo um com o outro. As áreas não tiveram tempo para falar, não, marca uma reunião comigo. Ou seja, eu preciso falar com você. As pessoas abriam e se falavam para resolver o problema. Isso é ser ágil, ou seja, ser colaborativo, adaptar para entregar o resultado. Pô, bem bacana isso. Acho que para a gente dar continuidade já também, já focando um pouquinho no RH e para quem tem dúvida nesse modelo ágil, né? Quais os principais desafios que você acha na transformação desse modelo ágil para o RH ágil? Tá. Eu vou falar uma coisa que na hora vocês vão falar assim, olha, lá vem ela com essa palavra. O grande desafio para transformar tanto o RH como as outras áreas é a mudança da mentalidade. Falei, Marcela, puxa, a gente ouve tanto isso. Me fala então, o que é essa tal mudança de mentalidade ou mudança de mindset? A gente muda o mindset quando a gente trabalha com que as pessoas abandonem os seus comportamentos antigos, a forma com que resolviam os seus problemas, a forma que faziam, desenvolviam os seus processos, porque de uma certa forma não entreguiam resultado. Ou seja, mudar mindset é mudar comportamentos. E como, quem é psicólogo sabe, como que se muda um comportamento? Inserindo um novo comportamento. Então, o primeiro grande desafio é mudar essa questão do mindset. E agora eu vou contar uma história para vocês de como que os processos de RH foram criados no passado. Existe um efeito que é bem interessante, que é, me perdoe os Douglas, tá? Que é efeito Douglas.
Mas vamos pensar, pode ser o efeito Marcela, efeito Bruno, mas se você for buscar na internet, o nome do efeito é efeito Douglas. O que é o efeito Douglas? O Douglas é aquele funcionário que é um mau caráter. É aquele que bebe cerveja quando viaja e pede a notinha de água para a empresa reembolsar a água. É aquele que, para entregar resultado, ele é um líder, ele literalmente ele exige muito das pessoas, ele passa por cima do nível aceitável, assim, uma boa liderança, ele é grosseiro, ou seja, ele bula todas as regras. E aí, o que acontece? Como ele é incorporado todos os traços ruins, o RH, ele construiu seus processos para Douglas. Ou seja, nós temos todas as burocracias possíveis para que o Douglas não consiga burlar o sistema da empresa. Então, o RH coloca norma de vestimenta, norma de reembolso, norma de abertura de câmera, norma, ele vai enchendo de normas. Por quê? Para poder controlar o Douglas. Mas o Douglas, gente, é 1% da organização. 99% da organização são funcionários que tem tudo para ter uma alta performance, são funcionários, bons funcionários, que às vezes não têm o olhar do RH. Então, o nosso grande desafio como RH é fazer processos, não para o Douglas, fazer processos para os 99% dos funcionários para que eles possam performar melhor. Ou seja, toda pergunta que eu tenho que fazer é como que eu posso te ajudar no seu trabalho para que você consiga entregar mais? Como que eu posso te ajudar no seu trabalho para que você performe melhor? Essa é a pergunta. E não colocar todas aquelas burocracias para que o funcionário ele nunca consiga ir, porque sempre tem uma barreira. Ah, tem uma norma aqui. Isso não pode. Isso não pode. Um exemplo, gente, que é bem legal. Eu não sei se vocês já trabalharam em grandes companhias. Eu tive a oportunidade de trabalhar em multinacional e também em empresa nacional de grande porte. E às vezes você precisa de pedir uma pilha para colocar no mouse. Você vai no gestor, você solicita o gestor fala, ok, Marcela, pode pedir a pilha. Você vai no sistema, preenche a solicitação, você manda outra solicitação para a área administrativa. Aí ele vai te dar o retorno dessa pilha e aí você vai pegar essa pilha. Ou seja, esse funcionário ele só precisava de uma pilha para continuar fazendo o seu trabalho. Mas o RH tem o mindset do Douglas. Ele quer a pilha para colocar na casa dele. Ele quer a pilha para levar para outro lugar. Ou seja, não. Ele quer a pilha para fazer um bom trabalho. A gente tem que partir do princípio que as pessoas são boas, que as pessoas querem fazer um bom trabalho e não que na nossa empresa a gente tem uma série de Douglas. Nossa, Marcela, e sabe o que me lembrou isso? Um bench que eu fiz com a colaboradora da Netflix. E eu fiquei espantado, porque eles têm um cartão corporativo, todo colaborador tem, e ele passa tudo nesse cartão que ele precisa para o trabalho dele. Se ele tem um iPhone X e ele quer comprar um XR, ele passa e não justifica. Se ele tem um notebook com Windows e ele acha que a performance dele vai ser melhor com da Apple, ele vai lá e compra o da Apple e ninguém questiona nada. E as despesas de viagem estão todas também sem questionamento. O cara passa tudo no cartão, porque eles acreditam justamente nisso. É uma minoria que vai burlar, não justifica um processo, um tempo perdido. Só um pouquinho, só preciso mandar um áudio aqui, peraí. Douglas, a gente precisa conversar segunda-feira, já descobri porque tem os problemas do RH aqui, beleza? Abraço. Vou demitir o Douglas. Então, lembrando, pode ser o efeito Marcela, o efeito Bruno, mas o grande segredo é a gente identificar isso. Será que eu estou construindo processos para 1% dos funcionários que são, entre aspas, mau caráter ou sem ética, ou eu estou construindo processos no RH, acreditando que as pessoas são maduras e que querem performar? Então, quando a gente lembra-se disso, aí a gente começa um processo, retirar as barreiras, que é
retirar essas burocracias que não permitem que as pessoas vão trabalhar. Vou contar um exemplo bem legal. Eu atendi uma loja e que nessa loja, todo vendedor, quando precisava de um desconto, ele tinha que ir até na gerente e falar assim, olha, eu preciso de dar 10% para esse cliente, porque esse cliente é um ótimo cliente. Aí o gestor tinha que falar, não, tá bom, pode sim. Não, tá bom, pode não. Isso tinha 30 vendedores, mas todo o gerente, ele precisava com que cada um fosse lá. E aí, o que eu, enquanto RH consultora, fui fazer? Primeiro ponto, o RH tem que estar no negócio, porque estando no negócio, você vai entender o cliente. E que a gente trabalha para o nosso cliente interno, mas para o cliente do nosso cliente, né? Eu trabalho para o funcionário, mas eu tenho que também olhar para o cliente do meu cliente. E aí, o que nós fizemos, a transformação, e que deu um resultado fantástico? Nós entendemos, demos uma cota de desconto para cada vendedor. E partimos do princípio que ele sabe qual é a sua meta, sabe quanto de desconto ele pode dar, e aí ele define ou não, pelo perfil do cliente, se ele vai dar o desconto ou não. Resultado. Pessoal, teve um mês que fechou sem dar nada de desconto. Por quê? Os funcionários foram empoderados, a liderança deixou desse microgerenciamento e as pessoas entenderam o resultado que ela tem que entregar. Ou seja, olha que mudança pequena de mindset do gestor e para que realmente as pessoas performassem de forma diferenciada. O RH não tem que estar ali o tempo todo pedindo. Eu sempre falo, você não tem que monitorar tarefa, você tem que monitorar resultado. Né? Olha, e perguntar sempre, trabalhar com a liderança para que a liderança possa perguntar como que eu posso te ajudar para que você entregue um resultado diferente? Como que eu posso te ajudar para que você entregue um resultado melhor? E não, o que você fez hoje, Marcelo? O que você entregou hoje, Marcela? O que você entregou essa semana, Marcelo? Não, Marcela, em vez de perguntar todos os dias, o que você precisa de entregar e o que eu posso fazer para que você consiga entregar tudo isso? Essa é a diferença de abordagem de um RH. Eu até me lembrei de uma passagem bíblica. Moisés lá no deserto resolvia toda a parada lá, era tudo com ele, de repente chegou o sogro dele e virou e falou, ó, delega aí, porque senão você não vai aguentar. E foi o ágil do deserto lá do povo de Israel, né? Então foi bem parecido com isso. Empoderou todo mundo, chegava só os casos mais cascudos para ele. E aí... Oi, pode falar, Mara. Desculpa. O que é incrível é sempre a gente lembrar, no nosso processo, nós somos facilitadores ou nós somos os dificultadores para que as pessoas possam entregar o resultado? Isso, você vê que a gente falou de cultura, né? E aí eu já vou rebatendo aqui para você, né? Como que o RH ágil tá ligado à cultura, porque parece estar muito ligado, né? Como eu até citei o exemplo lá, que é um exemplo de cultura, da cultura, né? Netflix, da cultura de tantas empresas, parece que é algo que precisa estar enraizado na cultura da empresa, é isso? Perfeito. Por quê? Quando a gente fala de mudança de mindset, que é comportamento, que são as crenças da organização, o que é a cultura? É tudo isso. Então, a agilidade acontece quando a gente começa a mudar a cultura. E o RH é o guardião da cultura. O RH é aquele que tem que olhar quem são os heróis, quem são os símbolos da organização, quem são os exemplos de sucesso, quais são as histórias que a gente conta na organização. E aí, para transformar isso em que eles estão numa organização ágil, nós temos que reforçar esses novos comportamentos. De que forma? Por exemplo, vamos premiar os funcionários que melhor definem os valores ágeis da organização. Ao invés de vamos premiar um colaborador do mês. O colaborador do mês, você valoriza a sua entrega individual. E trabalhar de forma individual não é um valor ágil. Colaborativo, sim. Então, quando a gente quer mudar a cultura, o que a gente tem que fazer? A gente tem que repensar como que a gente está valorizando e reconhecendo essas pessoas, para que a cultura da empresa possa mudar. Não adianta a gente
mudar, implementar a ferramenta, a gente coloca o Kanban na companhia e ao mesmo tempo eu ficar estimulando para que a pessoa trabalhe sozinha. Você coloca, por exemplo, o Kanban na companhia para que todo mundo possa ver o trabalho, ou seja, você possa envolver todo o time. Você coloca o Kanban para que as pessoas, quando vê que a Marcela está atrasada, deixa eu perguntar a Marcela de que forma que eu posso ajudá-la. Ou seja, porque o resultado tem que ser medido do grupo, não de uma forma individual. Então, o RH enquanto guardião da cultura, o RH, a importância da cultura, é isso, a gente reforçar os novos comportamentos, se perguntar como que essas pessoas hoje são reconhecidas? Os incentivos privilegiam os comportamentos individuais ou os comportamentos que seguem os valores que são colaborativos? Como que é feita a tomada de decisão? É só o líder que pode tomar decisão ou o líder delega para sua equipe? Então, para a gente transformar essa organização ágil, a gente tem que fazer essas questões e mudar. Por isso que a agilidade não é um momento que a Marcela vai lá e implementa a agilidade no RH. É uma jornada. Porque a mudança de comportamento, vocês todos sabem, não é da noite para o dia, né? A gente precisa de reforçar, a gente precisa de reconhecer os novos comportamentos para aí tudo acontecer. É isso aí. Boa. Muito legal. Marcela, responde para a gente, se a gente quiser implementar, né, o Squad no RH, conta para a gente como é que é o dia a dia disso, como é que funciona isso na prática mesmo? Tá. Vou pensar que a pessoa que está nos ouvindo nunca ouviu e quer começar o ágil. Primeira coisa que eu faço, tenha calma. Porque não queira fazer uma revolução. Tipo, nossa, eu gostei desse RH que quer desenvolver processos para as pessoas performarem, que quer ser um facilitador e não um dificultador com burocracias. Quero colocar em prática. Calma. Vamos trabalhar, neste momento, a evolução do seu processo e não a revolução. Ou seja, a partir do que você tem, o que a gente pode fazer? Porque, pessoal, o RH tradicional não é um RH ruim. Não adianta a gente falar mal do RH do passado, ou eu falar, ou vocês falarem. Afinal, o RH tradicional trouxe a gente até aqui. E a grande diferença é que nós precisamos nos adaptar às necessidades do mundo de agora. Não tem como a gente, né, a geração X tinha uma necessidade, a geração Y e a geração Z tem outras necessidades. E a gente vai trabalhar o mesmo processo? Não. Então, a gente tem que evoluir aos poucos. A primeira dica que eu dou para quem quer começar, treinamento. Você precisa entender sobre os valores ágeis e como aplicá-los no dia a dia do seu trabalho. Ponto 2. Priorize. Vamos pensar da seguinte forma. Olhe para o seu processo e pensa, qual que é o meu processo mais importante aqui na organização hoje? É o recrutamento e seleção? É o treinamento e desenvolvimento? Aí você, é o recrutamento e seleção. Pensei. Então você fala, então eu vou começar com o recrutamento. Tá. Dentro do recrutamento, o que é o mais importante? Por onde você vai começar? Porque a área de recrutamento é uma área gigantesca. Depois, então, vou começar pela área de entrevistas. Legal. Então, agora vamos transformar o nosso recrutamento num recrutamento digital. E aí você começa a parte do recrutamento de forma digital e aí você vai para o restante. Isso, ou seja, comece por processos pequenos. Marcela, eu ouvi falar que os squads de RH são grupos multidisciplinares. Como que funciona isso? Tá, vou contar um exemplo para vocês. Eu entrei numa companhia que nós precisamos de implementar o onboarding. E o onboarding, normalmente, não é só o RH que constrói. A gente tem o RH, que sabe do processo de recrutamento, tem que participar. Nós precisamos do marketing, que faz toda a parte de audiovisual, que faz as campanhas internas, que faz as peças que vão atrair novos talentos, que vai precisar de desenvolver um manual de integração do onboarding. Eu preciso do TI, porque o TI que vai criar o login do sistema, que vai dar todas as condições para o meu funcionário trabalhar. Em vez de
eu fazer minha parte, depois passar para o Bruno, quando tiver tempo ele vai fazer, depois passar para o TI, que depois quando tiver tempo vai fazer, nós vamos montar uma equipe, que é a equipe que vai fazer o squad do onboarding. E nessa equipe, então, eu tenho o RH, o marketing e o TI, ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas no processo. E a cada momento nós vamos com uma meta. Por exemplo, nesse primeiro momento, vamos desenvolver como que vai funcionar nosso primeiro sprint. Como que vai funcionar o nosso onboarding. Vai lá, se reúne e define. Depois, segundo sprint, entregamos o primeiro. O segundo nós vamos desenvolver a jornada interna, quem vai acompanhar. Pronto. A terceiro, e aí você vai com um grupo de pessoas. A grande dificuldade, pessoal, tem sido essas pessoas conseguirem se dedicar inteiramente a uma squad. Você vai falar, nossa, é bonito, né, Marcela, começar um squad, meu trabalho que eu já tenho que fazer. Hoje, você pode trabalhar 70-30, que é o que as organizações, na maioria, fazem. 70% fazendo as minhas atividades e 30% envolvido nos processos da squad. Por quê? É vantagem para todo mundo. Todo mundo está ali. Quando você convoca as pessoas, né, você convida as pessoas, você não obriga a participar. As pessoas vão, participam, sendo que 70% do seu trabalho e a equipe, o squad tem autonomia para definir quantas vezes vão se reunir, partindo do princípio que vão fazer suas entregas normais, que já são definidas pelo job description, né, pelas suas responsabilidades, 30% do tempo voltado para a squad. E aí, você pensando dessa forma, você consegue trabalhar, e aí, por exemplo, dentro de uma sprint, a cada momento que você fecha uma sprint, você tem um entregável. Aí começa de novo, aí você tem uma ideia. Olha, montamos um sistema. Legal. Então vamos aprovar esse sistema? Não, não vamos aprovar esse sistema. Vamos chamar uma equipe de colaboradores, que nós chamamos de testers, para testar esse sistema. Vamos, para que ele possa nos mostrar o que ele gostou, o que ele não gostou, quais são as dificuldades. Aí ele dá o feedback para a gente, que tem uma squad. A gente vai, volta, faz todas as alterações que ele deu, e aí volta de novo. E assim a gente vai melhorando, fechando um sprint, testando com o colaborador, ele dá o feedback, a gente vem. Tá vendo? É um processo que não tem fim. Porque agora, aí o que acontece? Fechamos o onboarding. Foi muito legal. Marcela, acabou o processo? Não, não acabou o processo. A cada 6 meses dessa companhia, a gente tem uma rodada de feedbacks com todos os colaboradores que entraram e eles avaliam o sistema. Então, a cada 6 meses, a gente revisa como a gente pode melhorar o processo. Então, é dessa forma que começa. Priorizando, depois definindo essa equipe, chamando o colaborador, que a gente chama de tester, para poder testar. Porque lembrando, o grande diferencial, antes nós desenvolvimos processo para o nosso RH. O que é fácil para o RH trabalhar? Vamos pensar no sistema pensando no RH. Hoje a gente tem que construir com o funcionário, que é para ele que a gente trabalha. A gente tem que entregar valor para ele. Então, ele participa da cocriação. E quando ele participa, o engajamento é totalmente diferente. O resultado que a gente pode ter também é totalmente diferente. Você falou do envolvido, squad, né, Marcela? Quando eu falo de felicidade no trabalho, eu falo do propósito e do engajamento, eu falo muito disso, das pessoas estarem num time apartado das suas funções normais do trabalho e estarem ali aplicando suas habilidades, suas fortalezas, e aumenta a felicidade no trabalho daquela pessoa, porque muitas vezes o trabalho do RH, como muitos outros, como a maioria, vamos dizer assim, é um trabalho burocrático. E às vezes a pessoa já até enjoou, mesmo sendo um trabalho legal, poxa, apaixonante, a pessoa tem aquele momento de enjoar mesmo da atividade, né? De falar, poxa, eu estou há tanto tempo fazendo isso e tal. Um squad traz essa novidade para o trabalho da pessoa, traz essa oportunidade dela exercer suas habilidades num projeto paralelo e aumenta o engajamento, como você falou, e a sensação de propósito realizado no dia a dia. Isso é sensacional mesmo. Marcelo, e você traz para a pessoa a capacidade dela continuar aprendendo. Porque quando você faz uma tarefa 100% operacional, você entra num vazio, você não aprende mais. Então, quando você monta esses projetos para
que as pessoas possam trabalhar, para que as pessoas também possam ser desafiadas, ela entra num loop de desenvolvimento e isso motiva. Porque eu sempre falo, antigamente, antes da pandemia, nós tínhamos empresas com sedes maravilhosas, com snacks, com bebidas. Hoje, parte das empresas, né, não vai ser a maioria, já não vão ter a sede todos os dias da semana, vão trabalhar uma questão híbrida, né? Parte home office, parte em casa. Ou seja, a sede não vai ser o diferencial. O RH tem que pensar de que forma que eu posso motivar essas pessoas para que elas fiquem na minha organização. Então, vai ser desde como você desenvolve essas pessoas, como você dá oportunidades internas para essas pessoas. A Unilever tem um programa que é extremamente legal, que é o Flex, Projetos Flex. Os projetos são disponíveis na plataforma e as pessoas podem se candidatar para trabalhar em projetos fora da sua área. Olha que fantástico, olha que oportunidade para o profissional ser generalista, porque eu acredito que o especialista no futuro vai ter mais dificuldades do que o generalista. Porque hoje o mundo exige da gente coisas diferentes o tempo todo, que a gente faça trabalhos diferentes, que a gente seja adaptável. E ser ágil é ser adaptável. Então, o funcionário ele vai ter que ser ágil no futuro. Então, ele vai ter que entender, vai ter que fazer diferentes coisas. Tem um projeto agora, acabou essa squad, vou ter um projeto em outro local. Eu vi uma matéria essa semana, que eu acho que é 2030, eles entendem que 50% da força de trabalho vai ser por contrato. Então, assim, vai exigir com que as pessoas se adaptem, comecem um trabalho numa organização aqui, depois um tempo comecem em outra organização, em outro projeto. Ou seja, com pandemia, sem pandemia, ser ágil é algo que veio realmente para ficar. E um dos pontos, gente, que é muito importante é a gente entender o como o RH também pode ser ágil de um processo simples. Se as empresas têm condição, eu sempre falo que às vezes você pensa no ágil, nossa, é só para quem tem dinheiro para automatizar. Não, você pode fazer boas mudanças na sua forma de atuar que vai trazer as pessoas, vai entregar valor para as pessoas. Mas vamos pensar no trabalho do recrutador. Recrutador, às vezes, ele tem que ler 300 currículos. 300 currículos. E depois, o que ele faz? Ele liga para a indicação, porque ele não tem tempo, e pega uma pessoa da indicação. Você pode colocar um sistema, um ATS, que tem do mais barato ao mais caro, que vai ler esses 300 currículos em 10 minutos e vai te entregar 30. E aí, esse RH vai sobrar tempo para ele, para que ele possa se envolver em trabalhos que realmente vai entregar valor para o negócio. Porque, lembrando, o RH ágil, ele quer entregar valor constantemente para as pessoas que são os nossos clientes, mas também para a organização. Mas se as pessoas têm que ficar lá, trabalhando no operacional, elas não conseguem entregar algo, um valor que é totalmente diferente, né? É verdade. Muito importante isso que tu falou. Acredito que todo profissional de RH que está aqui com a gente deve ter tido insights. Como a gente está chegando aí no finalzinho do tempo, eu queria que tu deixasse um recado para o RH que quer implantar talvez a metodologia ágil, o que ele precisa fazer e o que a gente pode esperar aí do futuro do RH também, se baseando nessa metodologia, né? Legal. Eu até escrevi uma parte aqui que vale a pena ler, que são dados e eu me esqueço. Tá bom. Em 2020, a geração Z, que são os nascidos entre 95 e 2015, já representam 25% da nossa população mundial. A gente está vivendo num momento na empresa onde nós estamos trabalhando com 4 gerações simultâneas. Então, o que nós temos que começar? Daqui a um tempo, nós vamos ter a geração Z entre 70% e 80% dos colaboradores. Então, nós temos que pensar de que forma que eu posso adaptar os meus processos de RH para essas novas pessoas que estão chegando. E não entrar numa organização com a sua malinha de processo, eu aprendi assim, chegar lá e colocar em prática. Não. Pensa, Marcela, tá, então eu vou pensar num projeto novo para a geração Z, vou estruturar um projeto e daqui a um ano eu vou implementar. Não, experimente. Pense chama a geração Z, colhe o feedback, o que eles precisam, como eles preferem a gestão, como que a gente pode fazer para entregar mais valor para eles, colhe esse feedback
constrói um projeto, comece a entregar valor, colhe feedback, ou seja, ouve seus funcionários e comece a entregar esse valor diferente para eles. Vai fazer toda a diferença. Porque a gente não pode mais aceitar entregar um processo só para entregar valor para todo mundo. A gente tem que ter essa adaptabilidade na nossa área para fazer toda a diferença. É isso aí. Se tu quiser novamente também deixar teus contatos aí com o pessoal, tua rede social, a gente segue lá e com certeza consegue tirar muita dica e aprender contigo com os conteúdos que tu posta. Então é importante tu deixar falar novamente para o pessoal aí. Legal. Então, para eu convidar todos vocês, para quem já não me segue na HR Brasil, que é HR Brasil, todo mundo fala, por que HR? Porque já tinha alguém RH.Brasil, então eu tive que fazer HR Brasil, ao contrário que é em inglês. HR Brasil, onde eu disponibilizo perguntas sobre, tem destaque sobre RH, destaque sobre consultoria em RH, onde eu ajudo as pessoas a realmente transformar o RH. E também no LinkedIn eu tenho cerca de quase 60 artigos, onde eu escrevo sobre RH, sobre gestão de mudanças, sobre processos mais estratégicos do RH. E eu convido a todos para poder participar, comentar e estar comigo nessas redes sociais. Vai ser um prazer a gente continuar dando continuidade nesse relacionamento. É isso aí, gente. Acredito que o papel está cumprido aí, né? Não sei o que vocês acham também. Não deixem de seguir a gente, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal do YouTube, quem está aí no Spotify ou Apple Music, se inscreve também para ficar por dentro das novidades que a gente vai trazendo. Lá no Instagram, a gente está lá com @RH com H de homem, e postando conteúdo, postando uns trechinhos dos áudios dos podcasts que a gente está fazendo aqui. Comenta aqui embaixo se você gostou, o que ponto aí desse podcast e videocast com a Marcela que você mais gostou, o insight que você teve, né? E a gente também está à disposição com sugestão de temas e também dos feedbacks aí. Bruno, Marcelo, palavra com vocês também. Fala, Brunão. Um de cada Vou vez. falar primeiro, então. Poxa, Marcela, quanto eu aprendi hoje. Assim, a gente às vezes confunde o ágil com o rápido mesmo, com ser veloz. E acho que para mim ficou a adaptação à formação dos squads aí, é a chave principal aí para a gente transformar o RH, que é um setor naturalmente bem burocrático, né? De ter cultura, de ter coisas, processos e tudo, como se falou. Perdão aos Douglas, não tem nada a ver com a gente essa história dos Douglas aí, mas obrigado por tudo. Fala, Brunão. Bom demais, e realmente aprendi demais aqui com a Marcela. É pouco tempo que a gente tem, né? A gente costuma gostar muito de dar conteúdo, e o que você colocou aqui é muito sólido o conhecimento para a pessoa realmente que não tinha noção do que era RH ágil. A gente construiu aqui uma ideia muito clara, a pessoa conseguir anotar, conseguir entender exatamente, com muita clareza, o que é um RH ágil. Então, Marcelo, assim, queremos agradecer demais pelo que você distribuiu para a gente aqui. Vamos colocar as suas redes sociais no nosso episódio, o pessoal seguir e tal, nas descrições. Então, a gente fica feliz demais mesmo. Queremos... Pessoal, finalizando a nossa conversa, a única mensagem que eu gostaria de deixar é: não tenham medo de errar, não tenham medo de se adaptar, façam algo diferente, façam algo que realmente vai entregar valor para as pessoas, sejam facilitadores e não dificultadores, ou seja, repense os seus processos, não tenha medo de refazer os processos. Essa disponibilidade pode fazer totalmente a diferença para a sua organização hoje, para que você possa reter os melhores talentos. E tamo junto e contem comigo para realmente transformar o RH de vocês. Uau, obrigado, Marcela, mais uma vez. Então, pessoal, nosso podcast estará liberado aí todas as segundas-feiras, na parte da manhã. Você pode agora vendo e também ouvindo, né, em todas as plataformas que nós vamos divulgar agora no nosso canal no YouTube. Então, fica ligadinho que em breve teremos lá esse episódio
muito, muito bacana para você aproveitar e anotar tudo sobre esse tema que a Marcela trouxe para a gente. Então, desejo a todos uma excelente semana e vamos para cima, hein? Falou, gente. Tchau. Valeu, Valeu. galera. Obrigado. Abraço. Tchau.